Muito boa tarde, meu irmão, muito boa tarde, minha irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria estejam conosco nessa tarde do dia 1º de fevereiro de 2021, segunda-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, pelo dom da minha vida. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus. Eu te louvo, Senhor, porque na tua infinita bondade e misericórdia derrama sobre mim e sobre os meus o dom da vida. Agradeça, meu irmão, agradeça, minha irmã, pelo dom precioso da sua vida. Dom que é maravilha vinda das mãos do Senhor. É com muita alegria que nós vamos celebrar a vida partilhando o Evangelho. O Evangelho que está no livro de Marcos, capítulo 5, versículos do 1 ao 20. Marcos 5, do 1 ao 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu aos joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus, ao Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se do monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram um endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por a legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus estava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhes que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, vemos nesse Evangelho de hoje um homem dominado pelo mal que é liberto por Jesus. Mas alguns fatos interessantes acontecem ao longo desse evangelho. Nós vemos que o próprio mal reconhece a autoridade de Cristo, coisa que nós muitas vezes não somos capazes de reconhecer. Os espíritos maus que estavam naquele homem reconheceram quem era Cristo. Eles sabiam, porque nós sabemos que a história dos anjos decaídos, quem não sabe, tem que procurar saber. Está no livro de Apocalipse, tem muitas informações teológicas que nos explicam
sobre os anjos caídos, aqueles anjos que se rebelaram contra Deus. Jesus, que antes era o Verbo, quer dizer, aqueles anjos já sabiam quem era Jesus. Eles sabiam da autoridade de Jesus, sabia que Jesus era o Filho de Deus. Coisa maravilhosa. E nós muitas vezes nos deixamos ser levados pelo mal, sem ter noção que nós temos um Deus maravilhoso que nos livra desse mal. Nós temos um Deus que nos liberta desse mal. Nós precisamos contar com Ele. E o que acontece é o seguinte, foi que Jesus permite aqueles espíritos maus entrarem na criação de porcos. Talvez os porcos eram a fonte de renda daquela cidade, e aí os porcos se precipitam, caem do abismo e se afogam. O que as pessoas conseguem enxergar? Que Jesus tinha trago um prejuízo para a cidade. Eles não conseguiram ver a libertação que Jesus tinha feito através daquele homem endemoniado que atrapalhava a cidade. Eles só viram o que lhes faltava. É o que muitas vezes nós estamos acostumados a enxergar. Nós não conseguimos enxergar o que Deus faz de bom. Nós só estamos acostumados a enxergar o que nos está faltando. Precisamos olhar para Jesus e crer que Ele tem autoridade em nossas vidas. Nós precisamos olhar para Jesus e enxergar nele a saída, a libertação do mal, a libertação do pecado. Nós te pedimos, Senhor, pela luz desse evangelho, liberta-nos do mal. Liberta-nos do mal, Senhor. Ajuda-nos pelo teu sangue renunciar ao pecado, que é o maior mal em nossas vidas. Liberta-nos, Senhor. Como fizestes com esse homem, esse genezareno. Liberta-nos, Senhor, desse mal. Arranca de nós tudo aquilo que não vem de ti. Liberta-nos pela força da sua palavra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O inimigo acorrentado aos pés da cruz de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Meu irmão, minha irmã, tenha uma santa e abençoada segunda-feira. E não se esqueça, só o Senhor é Deus, hoje e sempre. Aleluia. Amém.